Olá, prosseguindo com o estudo sobre o Reino de Deus, neste vídeo vamos examinar o que está em Lucas, capítulo 9, versículo 2, que é o seguinte: E enviou-os a pregar o Reino de Deus e a curar os enfermos. O contexto onde este versículo está vai do versículo 1 até o 10. Mais precisamente do 1 ao 6 e depois o 10. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem cajados, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenha 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se, em particular, para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Vou destacar alguns aspectos desta passagem bem conhecida do Evangelho. Primeiramente, ele encaminha nesta preparação, nesse treinamento, os 12 discípulos, que viriam a ser os 12 apóstolos após a partida de Jesus. De modo que ele está preparando eles, mandando-os, fazendo um treinamento, digamos assim, não é? E depois também enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. O reino de Deus é o anúncio do Evangelho, é a divulgação do Evangelho de Jesus que conduz ao reino de Deus. Este é o objetivo principal, porque isto consiste na espiritualização das pessoas, que é o objetivo, superar a influência da matéria, das coisas desse mundo, e desenvolver as coisas próprias do reino de Deus, da vida eterna, não é? E a curar os enfermos. Por que curar os enfermos? Aqui, primeiramente, é a parte material. Então, Jesus lança a mão desta possibilidade de curar os enfermos, porque na época havia enfermidades por toda parte, não havia medicina adequada, aquela coisa toda. Então, isso estava em toda parte. Os enfermos, endemoniados, que eram as obsessões, isso proliferava por toda parte. Então, as pessoas atraídas pelo seu interesse pessoal na vida material, sofrendo de enfermidades físicas, de enfermidades provenientes de obsessão, etc., eles acorriam, porque ali estava havendo cura. E chegando aos apóstolos, ou a Jesus, naturalmente, eles ouviam o Evangelho, as notícias do reino de Deus. O principal era esse. E a curar os enfermos, dadas as circunstâncias do momento, um ato de caridade e misericórdia, condizente com o sentimento predominante no reino de Deus. É uma amostra do reino de Deus, o poder sobre todas as coisas da matéria. Daí curar os enfermos, expulsar os demônios, isto atraía as pessoas para então ouvir a mensagem. Aí disse:
Nada leveis convosco para o caminho, nem cajados, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenha 2 túnicas. Por que isso? Eles iam nas aldeias e as pessoas recebiam nas suas tendas os viajantes, que eram muito raros naquela época. Agora, por que não levar nada disso? Para não atrair a cobiça das pessoas, não é? Então, esta coisa de confiar na providência divina. Se Jesus diz, vai e faça assim, vai e faça assim. É a fé, é a confiança. Então já estava dando a eles uma lição. Confie no que eu digo, porque o que eu falo está de acordo com o reino de Deus. Então era para os apóstolos ir adquirindo aquela confiança que seria mais tarde, após o Pentecostes, uma confiança, uma fé inabalável. Mas agora já estava havendo uma preparação. E também, evidentemente, para não atrair cobiça de malfeitores. Tá? E também acontece que ser recebido numa casa, uma pessoa que não tem nada, é um ato de caridade. As pessoas que receberem, elas estão preparadas para ouvir, porque têm um bom sentimento, um sentimento de caridade, que acolhe a pessoa que nada tem. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó de vossos pés em testemunho contra eles. Essa expressão, sacudir o pó, ela tem o sentido de deixar para trás, não é? Há uma passagem no livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, que trata desse assunto. Nesse livro, Pão Nosso, capítulo 71, trata-se de sacudir o pó, tratando deste assunto. Há uma passagem que ele fala assim: sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Então veja que Emmanuel, ele está fazendo a leitura desta passagem do Evangelho para a nossa vida atual, não é? Para que não venhamos a guardar rancor, não guardar mágoa, seguir em frente, em busca do objetivo. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, também tratando deste mesmo tema, nós vamos ver que lá no capítulo 25, buscai e achareis, no item 10, no subtítulo Não vos afadigueis pela posse do ouro, no item 11, no item 10, ele repete esta passagem do Evangelho. E no item 11, numa passagem, ele fala assim, a respeito dessa questão de sacudir o pó dos pés. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa. Não anatematizeis os que não pensam como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilo os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado pela violência, hoje o é pela brandura. Veja quantas lições a gente obtém de uma passagem aparentemente de entendimento muito simples. Convocando seus 12 deuses de autoridade e poder sobre todos os demônios para curar a enfermidade, etc., etc., enviou-os a pregar. É uma lição
de confiança que Jesus nos confere, para que nós também venhamos a ser esses divulgadores do reino de Deus pela nossa conduta, seja dentro do lar, na sociedade, no trabalho, na rua, onde for. Sejamos nós, como diz Paulo, cartas vivas do Evangelho, a levar esta mesma mensagem. Não guardar rancor, não guardar mágoa, não forçar as pessoas a abandonarem suas crenças para adotarem as nossas, e assim por diante. Então, e saindo eles, percorreram todas as aldeias anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Você oferece um lenitivo para as dores humanas e apresenta a lição do Evangelho e hoje, atualmente, da doutrina espírita, que é o que fazem as casas espíritas. Tem as reuniões de passe, as reuniões de estudo, as reuniões mediúnicas, as obras assistenciais, fazem parte deste procedimento, né? Anunciar o Evangelho fazendo curas de toda ordem, não é? Então aí está o reino de Deus. Este é o objetivo. E os meios são aquilo que nós dispomos no mundo material para atrair as pessoas para esta boa nova extraordinária do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita. No próximo vídeo, nós prosseguiremos com o estudo do Reino de Deus em Lucas capítulo 9, versículo 11. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.